Dr. Glenn é um garoto muito especial que só pode tratar garotas monstros. No entanto, todas elas acabam sendo meio esquisitas e querem que ele trate seus corpos. Nossa maravilhosa história começa depois que a humanidade e os monstros pararam uma grande guerra mundial entre os dois lados. E assim, eles começaram a viver juntos em harmonia. Agora, Glenn, um médico de garotas monstros, tem um trabalho um tanto que estranho. Hoje, nosso doutor está curando uma garota mestiça com vaca e o rapaz está esfregando seus melões, para que assim tenha certeza de que está tudo bem com os batimentos cardíacos dela. Ele não encontra nenhum problema no coração e então vai para sua orelha. Ele começa a esfregá-la, enquanto a garota faz barulhos estranhos. Depois de terminar o exame, ele conta à garota que ela está grávida de um bebê touro. E então o Minotauro corre para dentro feliz, depois de saber que agora ele vai ser papai. Então o assistente de Glenn, uma garota cobra chamada Safi, entra de fininho para dar flores a eles, parabenizando pelo bebê. Depois que a clínica fecha, Glenn percebe que a moça Safi está um pouco mal-humorada. Ela diz a ele que se sente desconfortável em vê-lo sozinho em um quarto com uma mulher casada, sem falar da parte que ele conseguiu fazer ela ficar com gemidos estranhos, esfregando seus melões. E em seguida um carteiro bate na porta e ele entrega uma coisa especial. É uma mensagem de sua mestra e da médica do Hospital Central, Doutora Tully. No dia seguinte, o doutor e a sua assistente vão para a arena de combate. Eles andam de carruagem, passando pela cidade cheia de monstros e humanos. A Doutora Tully pediu a Glenn para ele vir ajudá-la a fazer um teste físico em seus pacientes lutadores. Mas Safi não concorda, pois eles tiveram que deixar sua humilde clínica. E na arena de combate, o centauro que puxou sua carruagem pede a Glenn para fazer o melhor para a princesa Centauro. Então depois os centauros os cumprimentam, liderados por uma centaura chamada Tissalia, que também era uma lutadora. Os lutadores ali não conseguem acreditar que o Dr. Glenn realmente é bom, pois ele é um médico humano de verdade. Mas Tissalia diz a eles para deixarem de subestimá-lo, pois isso é rude, e a serpente Safi fica surpresa ao ver seu poder sobre os lutadores, e Tissalia dá uma balançada para mostrar seu distintivo. O Dr. Glenn fica corado, e Tissalia diz a ele que os centauros gostam de ser encarados, e ela começa a contar a ele sobre sua herança familiar, enquanto sorri feito uma princesa marrenta, e Glenn finalmente sabe por que ela é chamada de princesa. E mais tarde o Dr. Glenn verifica a saúde de uma garota gato, e ela começa a flertar com ele, querendo ter um bebê humano. E Safi fica com ciúmes, e puxa as garras de gato dela para longe de seu precioso médico. Então Tissalia entra para ser examinada, e ela começa a se despir, e ela fala sobre como ela, uma futura governante, precisaria se casar, e seu tipo são médicos bonitões. Novamente Safi usa sua cauda de cobra e a puxa para longe por ciúmes, e elas começam a conversar uma com a outra. Safi enrola seu rabo em volta dela e diz que ela engordou e que deveria fazer dieta para acompanhar a resistência dos outros. E depois, à tarde, duas centauras aparecem para encontrar o Dr. Glenn. Elas estão preocupadas com a saúde de sua princesa. Ele garante a elas que Tissalia está saudável, então elas contam a Glenn sobre uma preocupação que elas estão tendo. E quando fica de noite, ele não consegue dormir por causa daquilo que escutou, e Safi se junta a ele. Ela começa a falar sobre como eles são amigos de infância e vieram da academia de medicina. O Dr. Glenn está se lembrando do que aquelas duas disseram, que Tissalia estava diferente e continuava perdendo lutas na arena. E elas não sabem porque, mesmo com todos aqueles talentos e trabalho duro que Tissalia carregava, ela continuava perdendo sem parar. Glenn e Safi pensam sobre o que pode ter causado isso e imaginam que a razão pela qual ela continuasse perdendo fosse a pressão que ela carregava. E com a esperança de que ele relaxe um pouco, Safi vai trazer para ele um pouco de álcool para ele se acalmar. Enquanto isso, Glenn começa a pensar se existem coisas que um médico não pode curar, mesmo com toda a sua habilidade. Então Safi volta com a bebida e serve para ele em um copo. Glenn bebe e fica surpreso ao vê-la bebendo a jarra inteira. Mas de repente Glenn teve uma ideia e pede para ela ir com ele novamente para encontrar Tissalia. Safi se recusa e apenas enrola seu rabo em volta dele com força, e com ela bêbada e com raiva, ela diz que não vai deixá-lo fazer bebês cavalinhos com Tissalia. E no dia seguinte, Tissalia perde sua luta novamente e ela começa a ficar frustrada por não saber o que há de errado com ela. E à noite, ela treina ainda mais duro e o Dr. Glenn vem visitá-la. Ele sabe exatamente o que está fazendo ela perder, e são os seus cascos. Ele disse a ela que seus cascos cresceram e tornaram seus movimentos desequilibrados, enquanto é mostrado que suas duas subordinadas utilizam ferradura de cavalo. Ele se oferece para tirar o excesso e mudar para ferradura, mas Tissalia se recusa, pois seu orgulho não permite, e de repente, as duas subordinadas prendem ela no lugar e a forçam a tratar de seus cascos. Tissalia vê o equipamento e começa a chorar como bebê, pois ela está com medo de sentir dor. Ela começa a se balançar, e o Dr. Glenn vai por baixo para levantar suas patas. Ela implora para ele ser gentil, pois essa é a primeira vez que ela faz esse tipo de coisa. E o doutor começa a trabalhar, então eles trazem a ferradura recém-saída do forno, e Tissalia começa a entrar em pânico, com medo de se queimar. O Dr. Glenn está colocando os pregos, e Tissalia fica ainda mais furiosa. Sua assistente Safi se cansa, e então coloca sua cauda em volta de Tissalia, e até enfia na boca dela para mantê-la em silêncio. Essa cena foi bem estranha, e então eles continuaram com as outras pernas dela, enquanto Safi continuou entupindo a boca dela, até que eles terminaram.
E alguns dias depois, Tissalia está em uma grande sequência de vitórias, depois de ter adicionado a ferradura. Enquanto Glenn e Saf estão assistindo da arquibancada, a mulher centauro luta contra um lagarto fêmea e a derrota com um único golpe. Tissalia vê Glenn na arquibancada e espera no futuro se casar com ele, e Saf fica com ciúmes e envolve ele com seu rabo para esmagá-lo. Nos é mostrado que há muito tempo, Saf foi entregue à família de Glenn como uma refém, enquanto a guerra entre humanos e monstros se alastrava. Glenn e Saf se aproximaram, até que chegou a hora dela se mudar após o final da guerra. Eles estão se olhando com saudade enquanto se separam, e Glenn persegue sua carruagem enquanto chorava. E anos depois, eles acabaram se encontrando novamente na academia de medicina, e de volta ao presente, Saf está sem protetor solar e Glenn sugere sair para buscar um pouco. Mais tarde eles viajam de barco, e a sua assistente está feliz que eles podem sair em uma missão, apenas os dois sozinhos. Eles chegaram ao seu destino, os canais da cidade, e a sereia que está puxando o barco deles pergunta onde eles estão indo. E continuando, eles aproveitam o passeio e elogiam a moça chamada Lady Skadi por ser uma grande política, e também pelo seu belo trabalho nas hidrovias da cidade. Eles vão até a loja e compram as coisas que precisam para a clínica. E antes de voltar para casa, eles pedem a sereia para pará-los em uma loja de presentes. Os instintos de compra de Saf começam a formigar, e ela está querendo todas as coisas brilhantes ao redor deles. Ela pensa em gastar dinheiro comprando coisas que nem precisa. E depois de algumas horas escolhendo, ela só compra uma coisa, e diz a Glenn que a verdadeira recompensa hoje foi os momentos que ela passou com ele. A sereia diz que haverá um show de sereias hoje à noite, onde as sereias cantam e dançam. E Saf está querendo ver o show, mas Glenn diz que não, pois eles têm trabalho a fazer. E depois que a sereia chama eles de casal fofo e os chama para irem para sua loja, Saf cai em suas palavras baratas e convence o Dr. Glenn a ir em mais uma loja. A sereia então se oferece para cantar um pouco para eles. O Dr. Glenn está encarando a sereia por muito tempo e Saf o lambe e começa a acusá-lo de querer tocar suas mãos nas guerras da sereia. Então eles pedem a moça para cantar, mas ela diz que só canta por dinheiro e a grana deles não é o suficiente. Mas então depois, Glenn se oferece para fazer um exame médico gratuito e a sereia aceita e ela começa a cantar com sua linda voz. Mas de repente a sereia começa a tossir e se sentir mal. Glenn então se levanta e diz que vai examiná-la. Em algum lugar mais tarde, o Dr. Glenn começa a examiná-la e pede para ela abrir a boca, pois ele precisa verificar lá dentro. E no interior de sua boca, ele percebe que ela tem uma inflamação na garganta, então ele pede para verificar um pouco mais seu corpo. E ela fica envergonhada, e então ele utiliza seu equipamento e não encontra nenhum problema. Ele verifica suas guelras e acha estranho que elas fiquem abertas estando em terra. E após o exame, ele diz a ela que ela passa muito tempo fora da água, o que faz com que suas guelras fiquem ressecadas. Ele pergunta por que ela continua fazendo isso, e ela diz que precisa ganhar dinheiro cantando para as pessoas em terra para sobreviver. Ela conta que precisa trabalhar duro para sua família depois que seu pai a abandonou. Um dia, ela está querendo cantar para Lady Skadi para que ela possa ganhar dinheiro para sua família. Até então, ela precisa continuar trabalhando duro como de costume, e de repente, uma criança humana cai na água e a maré acaba puxando ela. A sereia então pula e nada em direção ao garoto para salvá-lo debaixo d'água. Ela tem problemas com sua respiração, mas após se concentrar e se esforçar, ela consegue salvar a criança. Nesse momento, Glenn está verificando se a criança está bem, sem perceber que a sereia perdeu a consciência e acabou caindo na água. Eles percebem que a sereia sumiu e Glenn pula na água para salvá-la. A sereia começa a dizer seus últimos arrependimentos sobre não conseguir ajudar sua mãe financeiramente e implorar o destino para ajudar ela. O Dr. Glenn aparece e então ele salva a sereia e ele a beija para que ela possa respirar pelas guelras. E tendo feito isso com sucesso, ele acaba desmaiando e Saf puxa os dois para o barco utilizando seu rabo. A sereia se recusa a soltar o Dr. Glenn. A serpente fica se mordendo de ciúmes e alguns dias depois, a sereia canta na frente de toda a cidade e recebe uma grande quantidade de elogios. Ela agradece o Dr. Glenn e também Saf por darem a ela pastilhas para tosse, que resolveu o problema de sua garganta. Mas ela ainda fica nervosa na frente do Dr. Glenn depois que ele a beijou debaixo d'água. E então a garota foge e em algum lugar da cidade, uma moça chamada Kunai está perseguindo um bandido e ela acaba caindo em uma emboscada. E enquanto isso, Glenn está tratando uma criatura fêmea da raça Slime em sua clínica e ela se apaixona por seu rosto bonito. E então a própria e a famosa Lady Skadi visitam sua clínica. Ela é uma mulher bem conhecida por seu grande esforço em ajudar essa cidade, onde monstros e humanos vivem lado a lado, e também onde a clínica de Glenn está localizada. A senhorita Skadi está acompanhada de sua guarda-costas, que é um tipo de golem, e ela fala em nome de Skadi, se apresentando como Kunai, e diz aos dois idiotas para serem gratos, pois eles estão na presença da grande Lady Skadi. A senhorita Skadi pede ajuda deles para encontrar o braço perdido de Kunai, que ela perdeu durante a batalha contra os bandidos, e prendê-lo de volta a ela. E Skadi explica que sua professora, a Doutora Tully, se recusou a ajudá-los, e ela acrescenta que Kunai é um produto de carne viva. Ela é uma mistura de golem com Frankenstein, um tipo de ideia de um médico idiota que tentou criar vida, e é exatamente por isso que ela odeia médicos. E mais tarde, Glenn tenta ajudar Kunai, mas ela torna tudo muito difícil, pois ela não quer que ele ajude. Kunai diz a ele que ela mesma vai encontrar seu braço e sai da clínica. Ela vê alguém suspeito e o segue, até perder seu rastro, e de repente o bandido a atacou. Enquanto isso, o Dr. Glenn se recusa a desistir e junta seu equipamento para ajudar Kunai. Ele olha ao redor, procurando o braço faltando, até que então ele escuta uma voz, e ele vai ver e encontra Tissalia na cena do crime,
ela aponta para uma perna decepada no chão. E então o Dr. Glenn vai examinar e percebe que pertence a Kunai. E em algum outro lugar da cidade, Kunai está rastejando em uma perna só, querendo encontrar os bandidos. Então ela começa a gritar, enquanto sua perna começa a se contorcer, devido a alguém acariciando sua perna em um ponto sensível. E é justamente o Dr. Glenn. E Tissalia explica o quão durona essa moça chamada Kunai realmente deve ser, sendo uma lutadora. Enquanto isso, ela grita toda vez que Glenn toca sua perna decepada, e a Centauro diz a ele para ter cuidado com essa perna, pois o faz parecer um esquisito com fetiche por pés. Enquanto isso, Kunai se acalma e percebe que Glenn tem sua perna. Ela começa a sentir as almas das partes de carne presas dentro dela, e essas vozes ficam ainda mais altas em sua cabeça. O Dr. Glenn continua sua busca e encontra a sereia no meio da cidade, que está indo muito melhor na sua vida. A garota diz que ela tem um presente para o doutor, e acaba sendo o braço de Kunai que falta. Enquanto isso, a moça começa a choramingar, enquanto alguém está acariciando e esfregando o braço dela. A sereia explica que alguém jogou o braço dela na água para se livrar dele, e depois de encontrar os membros restantes, Glenn precisa encontrar Kunai. E a sereia pergunta a ele sobre esses membros decepados. Enquanto isso, Kunai está no chão, implorando para alguém parar de fazer cócegas em seus pés. O doutor finalmente a encontra, e ela diz a Glenn que não precisa de sua ajuda, mas Glenn diz à garota Frankenstein para ficar quieta e deixá-lo trabalhar. Então o Dr. Glenn puxa algumas tesouras e agulhas, que são de qualidade muito superior às que estão em seu corpo. Ele diz que a pessoa que fez isso com ela não é um médico. Ela manda ele parar com esse tipo de tratamento, mas ele conta que é necessário ter algum respeito por suas partes diferentes. Cada parte do corpo dela antes pertencia a pessoas diferentes, e ela olha para sua mão e vê as almas contidas. E finalmente as vozes param, e então ela deixa o Dr. Glenn fazer seu trabalho. Ele começa a conectar seus vasos sanguíneos, e Kunai fica maravilhada com suas habilidades. Ela começa a falar sobre como seu criador a tornou incapaz de sentir dor e sofrimento. Ela mostra respeito ao Dr. Glenn e pergunta por que ele se esforça tanto por ela. Glenn diz que ele é um médico que cuida de todas as necessidades de seus pacientes. Kunai fica feliz, pois realmente existem médicos bons no mundo. Ele passa para a perna esquerda dela, e Kunai fica vermelha ao ver sua natureza amorosa. E enquanto isso, lá na clínica, os pacientes ficam desapontados porque o Dr. Glenn não está lá para cuidar deles. Um dos pacientes, que é uma aranha fêmea, diz a Safi que ela deveria convidar Glenn para uma bebida. E enquanto isso, o Dr. Glenn continua cuidando da perna de Kunai, e por algum motivo, ela está tentando conter seus gemidos devido aos toques do doutor. E após ele tratar sua perna, ela então agradece a Glenn por salvá-la. Enquanto isso, os bandidos estão observando o doutor. E depois o garoto volta para sua clínica e encontra Safi em seu escritório, que diz que está grávida. Mas ele não cai nessa conversa, e então ela puxa sua saia para cima para mostrar um presente que um paciente deixou para ela. E dentro está um ovo, e Glenn começa a examiná-lo, e Safi, com seus instintos de cobra, percebe que tem bandidos lá fora. Eles invadem a clínica, e Safi consegue derrotar um deles. Glenn e Safi conseguem escapar, e pensam que os bandidos estão querendo Glenn, porque ele trabalhou com Kunai. Safi diz ao Dr. Glenn que ela o protegerá, e que eles devem evitar a clínica por enquanto. Eles planejam informar isso a Kunai, mas ela já está bem diante deles, segurando um dos bandidos. Kunai explica que os bandidos estão sequestrando garotas águias, e forçando elas a botarem ovos, antes de vendê-los para quem pagar mais. O Dr. Glenn mostra o ovo que ele conseguiu, e ela confirma que pertence a uma garota águia, então o bandido tenta atacar, mas Kunai o derrota facilmente, e também os convida para irem com ela, pois todo o pessoal de segurança não está disponível no momento para dar proteção a eles. Ela conta a eles que seria melhor se eles ficassem com ela durante sua missão para pegar os bandidos, então eles entram em um barco, puxado pela sereia, e com a senhorita Skadi a bordo. Eles estão querendo que a senhorita Skadi responda porque a sereia está nessa missão, e ela responde que faz parte do acordo, e que com isso, ela estará sendo permitida de cantar na cidade. O Dr. Glenn está acusando ela de explorar sua inocência, e Kunai tenta interferir, e tenta convencê-lo de que a sereia é uma perfeita informante, pois ela passa a maior parte do tempo na cidade, e que também dessa forma, ela ganharia muito dinheiro. Glenn tenta protestar, mas a sereia diz que foi ela sozinha que decidiu se juntar à missão, então Kunai discute o plano de emboscar o esconderijo dos bandidos, e que tem uma equipe de patrulha pronta para invadir a porta da frente. O objetivo principal é resgatar as águias, que foram sequestradas. Skadi pede desculpas por envolvê-los nisso tudo, e logo eles chegam em uma ponte, e os bandidos armam uma emboscada com flechas. Mas todos eles conseguem desviar, e Kunai vai por ataque, e é atingida por flechas no processo, mas ela continua, pois não sente dor. De repente, Tissalia e sua equipe se juntam à batalha, e dominam os bandidos. Eles dizem a Glenn e as outras para continuarem indo para o esconderijo. Um dos bandidos começa a falar sobre como humanos e monstros nunca foram feitos para viver juntos em paz, mas Tissalia diz a ele para olhar em volta, a realidade em que eles vivem agora, antes de derrotá-lo com apenas um único golpe. Enquanto o barco chega ao seu destino, Kunai ordena que a sereia nade para longe, em segurança. Então o líder dos bandidos aparece, e começa uma guerra de palavras contra Kunai. Ele diz a ela o que eles estão fazendo, incluindo o tráfico de seres vivos. Tudo isso é necessário para sua fonte de renda, após a guerra ter acabado.
Kunai está farta de tudo isso e o chama de cachorro miserável e diz para ele se preparar. Eles começam a bater espadas um contra o outro. E Kunai diz a eles para aproveitarem a chance e salvarem as garotas águias. Então a equipe de patrulha entra. Enquanto o Dr. Glenn vai com as garotas, um dos bandidos tenta atacá-los, mas Skad mostra sua verdadeira força e o derrota facilmente. Eles abrem uma porta e encontram as garotas águias sequestradas. Glenn tenta acalmar elas e examinar sua saúde. Elas pedem ajuda do Dr. Glenn, pois uma das garotas está com dor de estômago. Glenn começa a trabalhar e começa a examinar sua barriga. Ele revela que um ovo está preso em seu estômago, devido ao estresse que a mãe está passando. Então ele começa a massagear sua barriga para ajudá-la com a contração. Mas os bandidos estão esperando do lado de fora. Eles invadem com um ataque, mas Safi e Skad se juntam para lidar com eles. A batalha continua, com as meninas se destacando, e Safi começa a dizer para si mesma sobre uma doença incurável que ela tem, e que na sua linhagem familiar, que ela carrega de sua família, as serpentes não são apenas especialistas em medicina, mas também veneno e técnicas de assassinato, e ela uma vez recebeu uma missão de sua mãe para matar toda a linhagem da família do Dr. Glenn. Porém, ela não conseguiu fazer isso, pois ainda era apenas uma criança, e agora ela está feliz que não teve coragem de fazer isso com o Dr. Glenn. De repente, um bandido a esfaqueia na cauda, e ela começa a se sentir fraca. Ela vê que na lâmina tem veneno, e ela acaba desmaiando. Estando muito fraca, ela olha para o Dr. Glenn e pensa que ele é um homem incrível, antes de perder a consciência. E mais tarde ela acorda na cama, com o Dr. Glenn esperando por ela, e ele diz a ela para não se preocupar, pois o veneno que foi usado só é mortal para os humanos. A serpente Safi fica espantada com seu conhecimento, e Glenn informa a ela que todas as garotas águias estão seguras, e que aquela garota conseguiu dar à luz com segurança. Então Safi começa a abanar o rabo, e confessa que ela foi enviada anteriormente como uma assassina, para matar toda a sua família. Mas o Dr. Glenn sorri, e diz a ela que já sabia de tudo isso, pois sua família pesquisou bastante, antes de aceitá-la em sua casa. Ele começa a contar a ela uma história, de como um servo de sua família, uma vez envenenou sua comida, fazendo com que ela ficasse doente. E naquele tempo, foi o Dr. Glenn quem ficou ao seu lado e a curou. Ele agradece Safi por ter estado com ele, para salvar as garotas águias. E de repente Safi fica muito emocionada, e se agarra no doutor, em uma posição bastante suspeita. Ela tira sua armadura, e se deita em cima dele, e com medo do que pode acontecer daqui pra frente, Glenn começa a entrar em pânico. Mas ela acaba desmaiando porque o veneno ainda está em seu sistema, então ele diz a ela para descansar. Mas então ela pede para ele segurar seu rabo, até que ela adormeça, e Glenn o segura alegremente. E algumas semanas depois, Dr. Glenn e Safi estão em uma jornada com Tissalia e seus subordinados. Dr. Tully os designou para fazer exames nas garotas águias. Glenn se lembra de como ajudou aquela garota a dar à luz. Eles recebem informações de que aquela garota águia, chamada Illy, não tem família. E agora não pode mais voar após ter sido sequestrada. Glenn está querendo fazer algo a respeito. Então um deslizamento de terra acontece, atingindo a carruagem dos centauros. O Dr. Glenn corre para os centauros, e um deles fica terrivelmente ferido. O centauro tenta continuar, mas o doutor percebeu que ela tem uma perna fraturada e precisa de assistência imediata na vila. Então as águias chegaram para escoltar Glenn e as outras. Glenn explica a eles a situação e pede às águias que carreguem a centauro ferida. Eles chegam na vila e encontram o ancião das águias para falar de negócios. Enquanto Glenn vai visitar a centauro chamada Kai, Glenn examina ela e descobre que é uma torção. Ela tenta se forçar a levantar, mas acaba falhando devido à dor intensa. Outro centauro, chamada Lorna, diz a ela para descansar e não se preocupar, pois ela vai cuidar de Tissalia. Então depois, as águias formam uma fila para Dr. Glenn examiná-las. Então as garotas aparecem e agradecem bastante o Dr. Glenn por salvá-las. Glenn pergunta onde está Illy, e elas dizem que Illy não quer vê-lo. E mais tarde, Glenn encontra Lorna sozinha perto de um rio. Lorna diz que Tissalia estava lá com ela, mas elas se separaram. Glenn pergunta a Lorna sobre seu relacionamento com a outra centauro Kai, e ela conta a ele a história de como elas surgiram. As duas perderam tudo durante a guerra e se tornaram duronas depois de servir a família de Tissalia. Então Tissalia aparece e chega dando uma bronca nela por andar por aí sozinha. E durante a noite, Tissalia janta com os dois médicos e ela se preocupa com a mudança de Lorna, que se tornou desajeitada desde que chegaram na vila. Safi fica curiosa e pergunta a Tissalia sobre seus negócios com o ancião. Tissalia conta que sua família está procurando trabalhar junto com as águias e usar sua habilidade de voar para melhorar seus negócios. Mas Lorna começa a agir de forma estranha e estraga tudo. E então Tissalia pede a Glenn para examiná-la, mas Glenn pensa que Lorna está apenas triste devido à condição de sua amiga. Tissalia não aceita sua resposta e Safi implora a Glenn para aceitar essa missão. Então Tissalia explica que, embora seja próxima de suas amigas, elas ainda são suas seguidoras e têm um bom relacionamento, e é por isso que ela está implorando a Glenn para ajudar Lorna. E mais tarde, o Dr. Glenn está estressado, pensando em como ajudar na mudança repentina de vontade de Lorna. Enquanto Safi corta algumas maçãs para ele, ela dá a Glenn uma ideia de ajudar Lorna a não se preocupar com Kai. Ela precisa ficar presa lá
dentro com ela. Então depois, Glenn está lendo seu livro sobre centauros e tem algumas ideias malucas. E enquanto isso, Lorna está perdida em seus próprios pensamentos, de não conseguir lidar com o fato de não ter Kai ao seu lado pela primeira vez em sua vida. Sua ansiedade aumenta cada vez mais, até que o Dr. Glenn chama ela pelo nome. Ele dá a ela uma venda. Lorna se sente melhor quando sua mente fica clara com seus objetivos. Então Glenn adiciona coisas no corpo dela e amarra a venda de Lorna junto com um monte de outras coisas. Lorna pede que ele continue fazendo isso, pois parece que está funcionando, enquanto Saf fica sem acreditar no que está vendo. Glenn explica que é tudo pela ciência, e para ajudar a mente de Lorna, usando técnicas usadas no passado, e tudo isso acaba sendo eficaz. E Tissalia é grata pela ajuda esquisita do Dr. Glenn, então Tissalia vai até elas e agradece Lorna e Kai por serem servas leais, e diz que as ama muito. Mais tarde, Kai fica confuso ao ver Lorna amarrada, então do nada as duas garotas centauros colocam Glenn no meio delas, e pedem que ele se apresse e se case com Tissalia, e se torne seu mestre, para que assim eles possam fazer um monte de cavalinhos. O Dr. Glenn recua das esquisitas de 4 patas, e elas dizem a ele que não podem esperar por muito mais tempo. Dias depois, Kai está curada, e eles planejam examinar a garota águia, Illy, mas ela não quer ser examinada, então eles vão para a casa dela, e encontram suas penas sem vida no chão. Glenn vai examinar Illy, ela começa a se contorcer e choramingar com seus toques. Então Glenn verifica sua temperatura, e coloca a mão em sua axila, enquanto faz cócegas. Saf o puxa de volta, e diz para ele parar de ser esquisito, enquanto Tissalia o encoraja a ir em frente e terminar o trabalho. Então no final, Glenn concluiu que Illy não está doente, e está apenas mudando de penas, assim como um pássaro normal. Illy recusa o resultado de seu exame, pois ela nunca perdeu tantas penas antes, e chama o Dr. Glenn de farsante. Ela tenta atacá-lo, mas Tissalia a impede rapidamente. Illy foge para outro lugar, e Tissalia pede a Glenn para deixá-la lidar com isso. Tissalia encontra Illy e conversa com ela. A garota diz a Tissalia que ela é sua fã número 1, e que ela deseja um dia poder lutar contra ela na arena de combate. Tissalia se sente insultada, e a corrige dizendo que ela não apenas luta, e diz a Illy que isso é tudo uma demonstração de elegância. Então Tissalia pega um pedaço de madeira e desafia Illy a mostrar seus movimentos. Depois Tissalia está recebendo o tratamento e conta a Illy o que aconteceu, e como ela lutou pela honra do Dr. Glenn. Saf diz a ela que ela deveria ter quebrado o bastão direto na cabeça de Illy. O garoto acalma as duas mulheres bagunceiras, e diz a elas que eles precisam fazer algo sobre a menina águia. E durante aquele duelo, Tissalia deu uma surra em Illy, e diz que ela não tem espírito para ser uma lutadora. Mas Illy se recusa a desistir, pois sente que não se encaixa com seu próprio povo. Tissalia diz que Illy sempre foge de tudo, e está procurando fugir para sempre. O Dr. Glenn está preocupado que ela possa acabar sendo sequestrada novamente, então Tissalia dá a Glenn uma das penas que Illy deixou cair. Glenn percebe algo estranho, e no dia seguinte, eles reúnem todas as penas da garota, e Tissalia diz a Glenn que ela deseja que Illy encontre um lugar onde ela pertença, e melhore. De repente, Saf chega com um monte de penas aleatórias, enquanto ela corre para Glenn, por ciúmes por estar acompanhado de Tissalia. Saf vai para longe, e Tissalia diz a Glenn que ela pode não estar gostando muito dessa vila, pois é um ambiente horrível para cobras. Então uma águia chega, e informa Glenn e os outros que Illy se foi, enquanto Illy está perdida em seus pensamentos, pois ela não consegue mais voar e ver o mundo lá de cima. Ela está no topo de um galho alto de árvore, e tentando se forçar a voar, ela olha para baixo, com medo, e desiste. A garota Illy está se lembrando das palavras de Tissalia, que mesmo que ela pudesse voar, ela ainda teria que pousar alguma hora. O Dr. Glenn e as meninas estão procurando por ela, e Saf encontra Illy usando seus olhos de cobra, e eles vão buscá-la. A garota águia está querendo que eles a deixem em paz, porém, eles se recusam. O doutor conta que as suas penas estão mudando, e enquanto isso, a doutora Tully recebeu algumas mensagens, e já sabe que Illy não está doente. Ela manda Glenn ir atrás da garota para avisá-la. O Dr. Glenn sorri, e conta a ela o motivo disso estar acontecendo, porque é um estágio de grande transformação para se tornar adulta, e que ela também possui o sangue da Fênix em suas veias. A garota Illy não consegue acreditar, e Glenn diz a ela que em breve ela poderá voar novamente, com lindas penas que todos os pássaros terão inveja. A garota levanta sua asa, e fica feliz em saber que poderá voar novamente no futuro. Alguns dias depois, Illy mostra a Glenn as suas novas penas, e Glenn pergunta por que ela não quer que ele a examine. A garota diz que ela não pode vê-lo com uma cara séria, depois que ele a viu chocar um ovo imenso. A garota foge passando por Saf, que fica feliz em vê-la animada. O garoto sente que foi um pouco inútil nessa missão, mas Saf garante a ele que ele fez muito pela garota águia, e ele voa para longe, deixando cair uma pena, e Dr. Glenn a pega, e sente que a pena está quente demais para segurar, e pensa que talvez seja o espírito da Fênix dentro dela, ainda queimando. E depois, o Dr. Glenn está ensinando as águias a tomar banho e cuidar de suas penas. Ele então escova uma das garotas, e ela começa a se sentir brilhante. O doutor convida as outras também, e fica um monte de garota águia em cima dele, e mais tarde, ele invade a janela da clínica, com linhas por todo o corpo, e pede ajuda de Glenn. Ele examina, e descobre que é teia de aranha, e diz a ela apenas para tomar um banho quente. E mais tarde, as outras águias aparecem com o mesmo problema, e Glenn decide lidar com a raiz do problema. Então o casal médico vai para a floresta para encontrar essa tal aranha. Eles seguem a seda como se fossem migalhas de pão, e acabam caindo em uma armadilha. Então a aranha aparece, e acaba sendo uma antiga amiga deles, e ela se apresenta, e explica que está aqui para ir atrás da garota águia com asas de fênix. E mais tarde, o Dr. Glenn está levando a aranha para se encontrar com ele, e quando ela a vê,
ela começa a incomodá-la e persegui-la, querendo ver suas penas brilhantes, e ele foge para a floresta, passando por Tissalia, que estava treinando. Tissalia entra em pânico ao ver a aranha, e depois ela encontra os médicos e exigem que eles controlem essa aranha maluca. Safi defende sua velha amiga, mas Tissalia continua discutindo com ela, então o Dr. Glenn separa as duas e explica a razão da aranha estar aqui. E durante a noite, o Dr. Glenn decide dar uma folga para Safi, presenteando ela com um dia nas fontes termais. Safi sorri e aceita o presente. No dia seguinte, eles escutam barulhos estrondosos perto da vila, enquanto Safi está aproveitando seu banho quente com a Centauros, deixando Glenn sozinho na clínica. Então a aranha vai para o escritório de Glenn e diz a ele que ela está doente. Dr. Glenn começa a examiná-la e ela segue todas as suas instruções. Então ela diz que admira um humano como ele, que se importa com monstros. Ela conta que agora sim entende por que Safi se apaixonou por ele e chama Glenn para dar um passeio. Ele a segue, enquanto ela está alegremente reunindo alguns materiais para suas roupas, e Glenn diz que precisa voltar para a clínica, e ele vai embora. Mas ele acaba pisando em outra armadilha. A aranha diz a ele que vai se divertir um pouco com seu médico favorito. Ela diz ao doutor que Safi está apaixonada por ele, mas está com muito medo de fazer o primeiro movimento. Glenn tenta conversar com a aranha, mas ela diz que gostaria de experimentá-lo, para que ela e sua amiga tenham o mesmo bebê. E nesse momento a aranha fica louca da cabeça e tenta beijar o rapaz à força. Porém, Tissalia chega bem a tempo e o salva. Tissalia diz à aranha que ela não vai permitir que coisas safadas aconteçam enquanto ela estiver aqui. Elas começam a brigar pelo Dr. Glenn e a discutir sobre quem é a melhor criatura de múltiplas pernas. A aranha chama ela de hipócrita por ficar agindo como uma princesa justa, quando na realidade ela é tão louca por Glenn quanto ela. Isso enfurece Tissalia e ela ataca a aranha. Tissalia se recusa a ser comparada a uma maluca de 8 pernas. E as duas se atacam, mas de repente, Safi aparece, salvando o Dr. Glenn do fogo cruzado. Ela mostra seu domínio e deixa claro que o doutor não tem tempo para namorar. O Dr. Glenn de repente desmaia e à noite ele está acordado e fica bebendo com Safi. Ela fica muito bêbada e depois diz a Glenn que o ama, e isso deixa o doutor de boca aberta. Enquanto Safi continua enchendo a cara, ela se sente insegura sobre suas novas rivais no amor, especialmente Tissalia, que mostrou grande determinação em querer se casar com Glenn. Safi tem medo de que um dia alguém o tire dela. O Dr. Glenn dá um gole em seu copo e garante que ela é única para ele. E é com isso que chegamos no final da parte 2. E caso você queira continuação desse anime, é só deixar o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.